Quem e o que são os demônios e os anjos da Bíblia? Demônios e anjos na Bíblia desempenham um papel fundamental nos eventos mundiais. Continue assistindo para descobrir quem e o que eles são. Mergulhar no sobrenatural pode ser emocionante. A mente humana é curiosa e está sempre pronta para informações adicionais, e o mundo espiritual, onde vivem demônios e anjos, é vasto. O mundo sobrenatural é um tema intrigante. Seus habitantes despertam curiosidade, pois assim como seu reino é invisível, eles também são invisíveis e misteriosos. No cristianismo, o sobrenatural tem uma influência significativa no mundo físico, e os demônios e anjos na Bíblia desempenham um papel importante nos eventos que acontecem aqui na Terra. A definição de anjos na Bíblia sobre ser feminino ou masculino. Não há registro de anjos femininos na Bíblia. O significado original da palavra anjo não atribui um gênero específico aos anjos. Os anjos são enviados para executar os propósitos de Deus na Terra. Eles são seres sobrenaturais com poderes extraordinários. Eles são retratados como os mocinhos da Bíblia. Hebreus 1, versículo 14, refere-se aos anjos como espíritos ministradores. A residência permanente deles é no céu com Deus. Os deveres ministradores dos anjos na Bíblia são diversos. Em Daniel 6, versículo 22, o papel do anjo era proteger. Eles protegeram o profeta Daniel de ser devorado por leões. Por outro lado, um exército de anjos com cavalos e carros de fogo foi enviado para proteger o profeta Eliseu. 2 Reis 6, versículos 15 e 17. Os anjos da Bíblia também resgatam os crentes. Atos 12 registra a fuga milagrosa de Pedro da prisão. Foi durante os primeiros dias da perseguição cristã que Pedro foi preso por pregar o Evangelho. Um anjo poderoso apareceu a Pedro em sua cela de prisão, removeu-lhe as algemas e ajudou-o a escapar. Os seres humanos tendem a associar os anjos à falta de caráter. Todos parecem iguais. Os anjos são imaginados como criaturas aladas e ninguém lhes dá um rosto. No entanto, os anjos têm personalidades distintas e não têm a mesma aparência. Existem apenas 2 anjos na Bíblia que são mencionados pelo nome: Gabriel, líder dos anjos mensageiros, e Miguel, líder do exército celestial que derrotou Lúcifer e seus anjos na guerra celestial. Esses anjos, devido aos seus deveres, são personalidades únicas. Anjos são indivíduos que podem ser distinguidos. Assim como os seres humanos, os anjos da Bíblia têm livre-arbítrio, e há evidências de que o livre-arbítrio disponível na sociedade angélica causou a rebelião de Lúcifer. Satanás e 1/3 dos anjos no céu exerceram o seu livre-arbítrio e escolheram rebelar-se contra Deus. Os outros 2/3 que permaneceram no céu escolheram ficar sob a liderança de Deus, seu Criador. Estes são agora chamados de santos anjos. Eles travam batalhas espirituais por Deus contra os demônios. A queda dividiu os anjos, e agora os santos anjos têm que lutar contra seus antigos irmãos, que se tornaram espíritos malignos com uma vingança contra Deus e sua criação, tanto seres humanos quanto animais. Ao contrário dos demônios, os santos anjos não possuem seres humanos. No entanto, eles podem aparecer em forma humana. Hebreus 13, versículo 2, é um encorajamento para os crentes serem compassivos e tratarem bem os estranhos, pois eles podem estar recebendo anjos sem saber disso. Assim, os anjos podem visitar os crentes em forma humana e não há como saber quem eles são porque se parecerão com homens. Abraão recebeu visitantes de anjos que pareciam homens, Gênesis 18. No entanto, ele estava ciente de sua verdadeira natureza, mesmo quando estavam em sua forma humana. Quando os viu, eram 3, imediatamente correu até eles e curvou-se diante deles. O que é mais interessante é que esses 3 visitantes celestiais comeram os bolos que Sara havia feito, tomaram leite e comeram carne. As semelhanças entre os seres humanos e os anjos da Bíblia são óbvias. Ambos possuem corpos físicos distintos, mesmo em seus corpos celestiais. Os santos anjos possuem corpos distintos. Não é surpreendente porque Deus criou os homens um pouco inferiores aos anjos. Hebreus 2, versículo 7. Tanto os homens como os anjos foram criados para servir a Deus. A definição de demônios na Bíblia: um demônio, daimon, é um espírito maligno, um anjo caído. Antes da criação do mundo, esses demônios eram anjos. Serviram e adoraram a Deus até que, sob a liderança de outro anjo, Lúcifer,
Satanás, se rebelaram contra Deus. Houve uma guerra no céu, onde viviam Deus e todos os anjos. Contudo, os anjos rebeldes da Bíblia foram derrotados e lançados à terra. Os demônios começaram como anjos na Bíblia. Eles serviram a Deus no céu. Não havia maldade neles. Só depois que o diabo, Lúcifer, os enganou, é que eles optaram por segui-lo, o que os levou a se rebelarem contra seu Criador. Eles pecaram, e o mal tomou conta de sua natureza santa. Tudo o que o diabo lhes disse deve ter sido tão convincente que eles viram a glória de Deus como uma mentira. A queda dos demônios é a primeira queda, a primeira introdução do pecado no universo. Antes da queda dos homens, Adão e Eva, o diabo e seus demônios caíram, pecaram contra Deus. O diabo veio de fora para tentar Eva no jardim do Éden. O mal já existia nos demônios antes de existir nos homens. As trevas não podem coexistir com a luz. O pecado não pode coexistir com a santidade. Os anjos maus tiveram que ser expulsos do céu. Eles não poderiam viver num lugar santo e contaminá-lo com pecado. Miguel e seu exército de anjos lançaram os demônios na terra com seu líder, o enganador, Lúcifer. E o enorme dragão foi expulso, aquela antiga serpente, quem é chamado de Diabo e Satanás, aquele que é o sedutor, enganador, de toda a humanidade em todo o mundo. Ele foi forçado a sair e descer à terra, e seus anjos foram lançados junto com ele. Apocalipse 12, versículo 9. A Bíblia declara a localização específica de Satanás e dos demônios no versículo acima mencionado. As entidades espirituais malignas estão na terra. O fato de não podermos vê-los é irrelevante. A sua presença e influência é o que a humanidade precisa de se preocupar. Além de estarem na terra, eles também habitam no inferno. No clássico italiano Inferno de Dante, o autor descreve como a aparência do diabo foi bastante alterada no inferno. Satanás tem 3 cabeças e 3 bocas, enquanto o inferno contém demônios e deuses malignos. Os demônios são espíritos poderosos. No entanto, eles não são onipresentes nem oniscientes, como Deus. Eles são retratados principalmente na literatura como criaturas místicas de aparência feia. Os demônios também podem possuir, habitar seres humanos. A concordância de Strong descreve a possessão, daemonizomai, como o estado de estar sob o poder de um demônio ou espírito maligno. Durante a possessão, o demônio exerce influência sobre um ser humano, e essa influência espiritual se manifesta física, emocional, mental e psicologicamente. Marcos 9, versículo 25 e 27 é um exemplo perfeito da manifestação do espiritual no mundo físico. Jesus expulsa um espírito mudo e surdo. Este espírito maligno possuiu um menino e o tornou surdo e mudo. Isto sugere que os demônios podem alterar a condição de um ser humano. Eles exercem tanto poder. Isto não implica que a possessão demoníaca cause todas as deficiências físicas. A Bíblia oferece uma das muitas explicações para a causa da deficiência. Encontramos evidências mais interessantes na Bíblia sobre a extensão da influência demoníaca sobre os seres humanos em Marcos 5, versículo 1 ao 13. Esta é a narração da história de um homem que foi possuído por um ser ou grupo de seres que se autodenomina Legião. O nome Legião refere-se aos milhares de demônios que habitam um homem. Os espíritos malignos chamados Legião alteraram o homem emocional, mental e psicologicamente, e todos o conheciam como um louco. O homem morava num cemitério, lugar de morte e desesperança. Ele não conseguia conviver com pessoas normais por causa do estado alterado de sua mente. A resposta sobre o que fazer com os demônios, ou como lidar com os demônios, é expulsá-los. Os demônios são espíritos malignos destrutivos. O ministério de Jesus lidou com demônios expulsando-os. Através da história da Legião, outro segredo e mistério é revelado. Os demônios não só podem possuir seres humanos, mas também podem possuir animais. A Legião implora que Jesus seja enviado para um grupo de porcos, e ele obedece. Os espíritos malignos então possuem os porcos, mostrando que os demônios podem controlar qualquer criatura viva. Os anjos caídos, demônios, e aqueles que permaneceram com Deus, estão todos sob a autoridade de Deus. Eles não agem por conta própria. Quando Satanás atacou Jó, Jó 6,
ele teve que primeiro pedir permissão a Deus. Esta é uma revelação que explica a extensão do poder de Satanás e dos seus demônios. Eles não podem tentar ou afligir aqueles que acreditam em Deus sem pedir a permissão de Deus. Eles ainda estão sob a autoridade de Deus. Deus tem controle sobre demônios e anjos. Não devemos vacilar. A tentação e o pecado está por toda parte. Devemos ter fé e orar bastante para não sucumbir. Ser forte e verdadeiro com Deus, nosso Pai eterno. Vou ficar por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Que Deus vos abençoe grandemente.